capítulo 13, verso 9 e 10. O livro de Jonas, os últimos livros do Velho Testamento, para frente de livro de Amós, para frente de Oséias, aí vem Amós, e depois vem Jonas, Obadias, Jonas. Já os últimos livros do Velho Testamento. O livro de Jonas, ele é um livro bem pequeno. Jonas capítulo 3, e o verso 9 e 10. 3, 9 e 10. Conseguiu achar aí? Achei, amém. Conseguiu achar aí? Muito bem, vamos ler então. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria, e não o fez. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, que nós temos lido, e eu quero estar falando, eu quero estar pregando aquilo que o Teu Espírito Santo me usar, me dirigir a falar nesta noite, Senhor. Oh, aleluia! Santo, santo, santo és o nome do Senhor. Nós usa, Senhor, conforme o Teu querer. Nos usa conforme a Tua vontade, ó Pai. Coloca, Senhor, a Tua palavra na minha boca, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos, irmãos. Nós lemos aí esses dois versículos da palavra. Esses dois versículos vamos estar falando sobre a passagem do profeta Jonas. Esses dois versículos falam sobre o acontecimento que aconteceu com o profeta Jonas. Eu creio assim, que talvez, alguns dos irmãos aqui já ouviram falar sobre o acontecimento que aconteceu com o profeta Jonas. Quando se trata de profeta Jonas, porque ele era um homem de Deus, porque Jonas era um profeta significa um homem que transmite a palavra de Deus, um homem que transmite algo de Deus para as pessoas. Algo que seja realmente de Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que existe também falsos profetas.
falsos profetas é todo aquele que fala aquilo que não é de Deus. Falso profeta é aquele que torce a palavra de Deus para outros lados. Falso profeta é aqueles que mentem para o povo. É todo aquele que não ensina a verdade para o povo. Então é um falso profeta. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre este profeta ungido de Deus, chamado Jonas. Ele é um profeta, realmente um profeta de Deus. Mas uma coisa nós sabemos, irmãos, que por mais que seja um profeta de Deus, que seja um homem de Deus, que seja um ungido de Deus, ele pode ter as suas falhas. Ele pode ter, vamos dizer, os seus pontos de fraqueza. Eu não estou me referindo em ser um falso profeta. Não, isso não. Mas, mesmo o homem de Deus, sendo um profeta de Deus, sendo um servo de Deus, ele pode ter pontos de erro, de fraqueza na sua vida. E foi o que aconteceu, irmãos, com Jonas. Jonas, ele era um profeta de Deus. E devido a ele ser um profeta de Deus, devido a Jonas ser um profeta de Deus, por isso Deus falou com ele. Deus falou com Jonas. Sabemos, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que fala. É um Deus que fala muitas vezes claramente e de diversas maneiras, de muitas maneiras, muitas formas. Deus fala. Deus fala através de revelação, Deus fala através de profecia, Deus fala através de visão, Deus fala direto através da palavra, através do pregador que está pregando, Deus está falando. E por isso eu digo nesta noite, Deus está falando conosco, Deus está falando comigo, está falando com os irmãos através da palavra neste momento que está sendo pregado. Aleluia. Então Deus falou com Jonas, irmãos, e disse para ele ir até a cidade de Nínive. Eu não sei, irmãos, que distância era dali onde Jonas estava para ele ir até a cidade de Nínive. Mas eu acredito, irmãos, que não era muito perto, não. Teria que pegar um navio. Teria que andar pelo mar em um navio para chegar até a cidade de Nínive. E a cidade de Nínive, irmãos, era uma cidade grande. Era considerada, naquela época, uma cidade grande. Tinha a média lá de 120 mil pessoas. Naquela época era considerada uma cidade grande. E mesmo hoje para nós, né? Se nós parar e meditar, uma cidade de 120 mil habitantes não é considerada uma cidade pequena. É uma cidade grande. E eu acredito que naquela época, irmãos, era considerada uma cidade muito mais grande do que hoje se considera uma cidade de 120 mil habitantes. Então, Deus mandou Jonas ir lá e era para ele pregar contra aquela cidade.
E Deus, irmãos, estava cansado com aquele povo. Deus estava cansado com aquele povo, porque aquele povo estava sendo um povo rebelde. Estava sendo um povo que não queria nada com as coisas de Deus. Eu acredito, irmãos, que era pecado e mais pecado as pessoas, aprofundado ali, jogado no pecado, na iniquidade, e aquilo ali estava entristecendo a Deus. E o que era para Jonas pregar lá, não era bom para aquela cidade. Era para ele anunciar que aquela cidade, ela haveria de ser advertida. Aquela cidade, ela seria destruída. Era a mensagem que era para Jonas pregar. E então, irmãos, Jonas, ele temeu muito. Aí, irmãos, vem a falha. Como eu falei, que muitas vezes, por mais que a pessoa seja um servo de Deus, uma serva de Deus, mas pode ter os seus pontos de erro. Jonas temeu. Mas só que tem uma coisa, irmãos. Devido a ele temer de ir até a cidade de Nínive, ele ficou com medo. E não foi. Ele pagou um preço muito grande. Jonas pagou um preço muito grande e ele teve que sofrer as consequências devido ele não fazer a vontade de Deus, não fazer o que Deus ordenou a ele fazer. Deus mandou ele ir à cidade de Nínive pregar contra aquela cidade, e ele embarcou num navio fugindo da presença de Deus. Ele pensou em fugir. Em vez dele pegar um navio para a cidade de Nínive, ele pegou um navio lá para Tarsis, para outra cidade. Fugir da presença de Deus. Fugindo da presença de Deus. Mas como nós sabemos, irmãos, que os olhos de Deus tudo vê, tudo contempla. Os olhos de Deus estavam contemplando Jonas. Estava contemplando o coração de Jonas, os pensamentos dele, as decisões dele, tudo que ele estava fazendo ali, os olhos de Deus estavam contemplando. Mas Deus, irmãos, não aceitou aquela situação de Jonas querer fugir da presença dele, de Jonas talvez se intimidar, ficar com medo, temer de ir até a cidade de Nínive e anunciar o que Deus mandava ele pregar lá. Deus não se agradou. E quando então Jonas embarcou naquele navio, indo para outro lado, diz a palavra de Deus que lá, numa altura, lá o navio indo, Deus permitiu uma grande tempestade sobre o mar. Uma grande tempestade. E não estava só Jonas naquele navio. Tinha muito povo ali, junto ali naquele navio. E aquele navio estava para perecer. Todo aquele povo que estava no navio, juntamente com Jonas, todo mundo estava para perecer. Porque o mar se levantou ali, do mar uma grande tempestade.
E eles estavam ali correndo pelo perigo muito grande, e todo o povo ali, com certeza, apavorado. E então, irmãos, eles começaram ali, aquele povo, cada um orar ao seu Deus que não é o Deus verdadeiro, né? O povo ali, porque o Deus verdadeiro é o Deus de Jonas, e daquele povo eram outros deuses. Mas eles começaram a clamar ao Deus deles, e nenhuma resposta eles tiveram, para que as águas se acalmassem, aquela tempestade se acalmasse, as ondas se acalmassem ali do mar. E eles apavorados. Então eles pensaram, vamos lançar sorte aí. E Jonas, ele estava embaixo do porão, dormindo. Estava lá deitado, lá embaixo do porão, dormindo. Eu acredito que Jonas nada estava vendo, ele estava dormindo. E o povo ali, todo mundo apavorado. Então começaram a lançar sorte para eles conseguirem entender quem é que era o culpado daquela grande tempestade. Então, irmãos, eles observaram que alguma coisa não estava certa. Aí eles começaram a lançar sorte, mas quem que é o culpado daqui? Que tudo isso está acontecendo, essa tempestade, não está certo. Começaram a lançar sorte, vamos lançar sorte, vamos ver. E ali caiu tudo para Jonas. Eu acredito, irmãos, que eles pegaram o nome de cada um, e aí ali lançaram sorte. E caiu tudo em Jonas. Caiu para Jonas. Aí eles foram lá onde estava Jonas, e começaram a conversar com ele. Mas de onde tu vem? Quem você é? E ali Jonas foi dando a explicação dele para eles. E eles com certeza falaram, olha, a culpa está em você. O que aconteceu com você? O que está acontecendo contigo? E Jonas disse, realmente, eu sou culpado de tudo isso que está acontecendo. Eu pequei contra Deus, contra o meu Deus. Deus mandou eu ir para a cidade de Nínive. Isso na Bíblia não está escrito, né? Mas eu estou falando assim que ele pode, né, ter dado a sua explicação para eles e ter falado, olha, Deus me mandou eu ir para a cidade de Nínive e eu desobedeci. Eu embarquei nesse navio indo para Tarsis, e é por isso então que tudo isso está acontecendo, porque Deus não tem se agradado de mim. Mas vocês me peguem agora e me lancem nesse mar aí, para mim morrer. Aí tudo vai se acalmar. Então, foi o que Jonas falou. Se me jogarem aí, pode me jogar aí, que eu vou morrer no mar aí, nas águas, e a tempestade vai se acalmar. Porque eu sou o culpado. Então eu morrendo, aí tudo vai ser resolvido. E então, irmãos, eles pegaram Jonas. Os irmãos veem que o homem é sem misericórdia, muitas vezes. O ser humano muitas vezes não tem misericórdia. Até mesmo, né, irmãos, vamos dizer, principalmente, né, a pessoa que não tem Deus na vida, é sem misericórdia, é sem compaixão.
o povo não tiveram misericórdia de Jonas. Pegaram mesmo Jonas. Bom, então, você é o culpado, você vai morrer então. Aí pegaram ele então e lançaram no mar para ele morrer. O homem, irmãos, ele é sem misericórdia, mas Deus é misericordioso. Deus é de misericórdia. Deus é bondoso. As misericórdias de Deus, diz a palavra, que são muitas. A ponto do salmista Davi falar dizendo assim: certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me cercará todos os dias da minha vida. Ai de nós, irmãos, se não for a misericórdia de Deus conosco. Ai de nós, o que seria de nós? E então, meus irmãos, como Deus é de misericórdia, como Deus é de muita misericórdia, Deus levantou ali um grande peixe. A Bíblia fala que era um grande peixe. Eu não sei que peixe era, né? Porque muitos dizem assim que era uma baleia. Um peixe mais grande que hoje se conhece. Mas talvez naquela época existiam outros peixes que hoje não tem. Mas, porém, que Deus enviou um grande peixe. E quando Jonas caiu sobre as águas, aquele peixe tragou a Jonas. Engoliu Jonas. Olha, irmãos, se nós parar um pouquinho para meditar assim, nesta passagem, até mesmo talvez a pessoa iria pensar assim: ah, mas isso é só uma história. Não é uma história, irmãos, é verdadeira, é uma história real. Verdadeira, porque é da palavra de Deus. Então não é somente uma história, é real. Aquele peixe tragou Jonas e engoliu Jonas. E a Bíblia diz então que Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Mas Deus não permitiu que ele morresse. Tudo pela mão de Deus. Tudo pelo poder de Deus. Jonas se conservou com vida lá no ventre daquele peixe. Por 3 dias e 3 noites, Jonas ficou vivo no ventre do peixe. Mas Jonas lembrou de Deus estando lá no ventre do peixe. Lá encolhidinho, lá, né, irmãos? Deitado lá, encolhido, no ventre do peixe lá. Ele lembrou e orou a Deus. Ele orou. Ele falou com Deus. Para nós vermos que a nossa oração, ela é muito importante para Deus. Como é valiosa a nossa oração para Deus? Jonas estava lá no ventre do peixe lá, de lá ele orou a Deus. Pediu misericórdia para Deus. E Deus ouviu a oração de Jonas. Porque ele é misericórdia. O que Jonas tinha que fazer lá em Nínive, ele teria que fazer. Não adiantava ele fugir. Não adiantava ele querer fugir da presença de Deus. Era para ele pregar em Nínive e ele tinha que ir. E por isso, então, Deus conservou Jonas em vida 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E de lá ele orou a Deus. Porque se ele não orasse, aí ia ficar difícil.
Deus conservou ele 3 dias e pegou ele lá, mas se ele não orasse, ele ia morrer. Mas ele orou, falou com Deus, se humilhou. E aí então diz a palavra que Deus ordenou o peixe para o peixe ir lá na praia, na beira lá do mar lá e vomitar Jonas lá. Lançar Jonas lá no seco. Aleluia. E quando Jonas foi lançado pelo peixe lá no seco, veio novamente a voz do Senhor a ele. O Senhor falou com ele novamente. Ele ouviu Deus falando com ele: levanta-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive e proclama lá contra ela a mensagem que eu te ordenei. Aleluia! E Jonas agora, prontamente, então ele foi para a cidade de Nínive. Agora então, ele foi. Agora eu vou, Senhor. Agora eu vou te obedecer. Aleluia. E foi lá, irmãos. A Bíblia diz que a cidade era grande, era uma jornada de 3 dias. Mas Jonas, num dia, ele percorreu a cidade. Quer dizer que ele foi apressadamente. Ele foi rápido, era uma jornada de 3 dias. Mas num dia, ele percorreu a cidade. Apressadamente para pregar o que Deus mandava ele pregar, o que Deus ordenou a ele pregar lá naquela cidade. Que ainda haveria 3 dias e aquela cidade ia ser destruída. Esta era a mensagem de Deus. Tem 3 dias ainda. E para nós vermos entender que Deus é tão misericordioso, que quando Jonas pregou para aquela cidade, o povo se arrependeu. O povo se arrependeu dos seus pecados, das suas iniquidades, se converteram a Deus, se humilharam a Deus. A pregação de Jonas foi até os ouvidos do rei daquela cidade ali. E o rei já convocou a todo o povo para orarem, jejuarem, se vestirem de saco, se humilharem a Deus, para que talvez Deus tivesse misericórdia deles. E é o que nós vemos aqui. É o que nós vemos aqui, ó. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. Aleluia! Deus então viu, contemplou que o povo tinha se arrependido dos seus maus caminhos, das suas iniquidades, dos seus pecados, e então Deus não fez aquele mal que tinha pensado em fazer. Quer dizer que o povo se arrependeu dos seus pecados, das suas iniquidades, e Deus se arrependeu daquele mal que tinha programado em fazer contra aquele povo. Então, irmãos, para nós ver como Deus é de misericórdia, como Deus é bondoso, como Deus tem misericórdia, tem compaixão, quando nós reconhecemos
Quando o ser humano reconhece as suas falhas, suas iniquidades, seus pecados, se arrepende dos seus pecados, então Deus usa misericórdia da nossa vida. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus. Eu quero estar orando então agora, nessa oração, vamos fazer a oração para encerrar, né, irmãos, o culto, e para Deus abençoar a vida de todos. E se alguém quer receber a oração em posição de mão, dá um passo de fé aqui na frente e nós já vamos orar. Eu vou orar por todos, né? Mas você que sentir no teu coração de receber a oração em posição de mão e a unção com óleo, quem sabe está enfermo, está doente, Jesus, ele tem poder para curar. Jesus cura, Jesus liberta de todo mal, de toda perturbação, de toda obra do diabo, de toda enfermidade. Jesus tem poder para curar. Aleluia. Então, irmãos, vamos orar nesse momento. Se alguém quer oração, posição de mão, aí pode se aproximar aqui da frente que nós vamos. Vamos orar então nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, em primeiro lugar, Senhor, eu quero lhe agradecer pela mensagem, a palavra que eu tenho pregado nesta noite. Por toda maneira, toda forma que o Senhor tem me usado para pregar, para falar. Meu Deus e meu Pai, agora, Senhor, contempla o coração de cada um. Ouve agora, Senhor, a oração de cada um. Olha para a necessidade de cada um, Senhor. Vai abençoando agora. Vai dando vitória agora, Senhor. Vai tendo misericórdia da vida de cada um, ó Pai. Tenha misericórdia. Tenha compaixão. Tenha misericórdia. Estenda as tuas mãos agora, Senhor. E vai abençoando. Vai curando, Senhor, os que estão enfermos, que estão doentes. Toda enfermidade, toda doença, todo mal, vai saindo, vai desaparecendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal, não resista, todo mal, toda perturbação, toda obra do diabo, toda a obra de feitiçaria, de bruxaria, olho grande, inveja, em nome de Jesus, todos os males, aonde estiver alojado, em nome de Jesus, não resista, todo mal, não resista, saia desta vida, toda enfermidade, toda doença, aonde estiver, das plantas dos pés, ao alto da cabeça, vai saindo, vai desaparecendo, em nome de Jesus, todos os demônios, todos os espíritos malignos, sai, em nome de Jesus, e toda doença, saia das plantas dos pés, ao alto da cabeça, vai embora, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, vai abençoando a todos. Confirma a bênção para todos, ó Pai. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós estamos todos despedidos. Na graça e na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.